Olá a todos, olá a todas. Hoje a gente estuda Malchut de Yesod, a maestria, a realeza no relacionamento, no compromisso. Percebendo Yesod como compromisso, o primeiro aspecto para a gente refletir, se a gente quer falar de Malchut de Yesod, é se aquele compromisso que a gente tem, se ele faz bem ou mal pra gente, pros outros, pro mundo. Acho que o exemplo mais conhecido disso é aquela frase, né? Dize-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Às vezes você tem um certo compromisso com a sua turma de amigos e vê com uma constância. Bom, tomara que isso te faça bem, porque não é bom ter um compromisso muito forte com uma determinada turma que nos faça mal. E determinados ambientes, se a gente percebe que não faz bem, para que a gente vai ficar se comprometendo com esses ambientes? Então, a primeira coisa, se a gente quer falar de Malchut de Yesod, é a gente rever o nosso compromisso com a nossa espiritualidade, com a gente mesmo, com os outros. Mas eu falando assim pode parecer algo muito distante. Não é essa a intenção. É rever na prática mesmo. Aquelas atividades que a gente desenvolve, elas estão conduzindo a gente para alguma coisa legal? Nossa participação nessas atividades está sendo boa para os outros, para a gente, para o mundo, para Deus? Porque esses são os compromissos que valem a pena a gente fortalecer. Então, de novo, assim, não dá para cada dia eu falar aqui de vários exercícios e a pessoa fica muitas horas por dia focada naquilo, porque todo mundo tem muitas atividades. Mas, entre os vários exercícios que eu falo aqui, todos eles, por exemplo, no dia de hoje, vão ser voltados a Malchut de Yesod. Então, às vezes, a gente escolhe um que a gente percebe que vai ser melhor pra gente agora. Ou a gente escolhe um que a gente percebe que atrapalha uma dificuldade nossa. Ou a gente escolhe um que, por algum motivo, dialogou pra gente. Então, assim, a primeira coisa pra gente fazer, se a gente quer falar de Malchut de Yesod, é a gente perceber, tanto nos compromissos que a gente já está comprometido, quanto em futuros compromissos que a gente vai assumir, isso me leva para um lugar virtuoso, isso me leva a ser um ser humano melhor, isso me leva a ser um amigo melhor, um cônjuge melhor, porque esses que fazem a gente crescer são os compromissos que valem a pena. A gente tem recursos limitados, a começar pelo tempo, pela energia, pela atenção, pela paciência. A gente tem recursos limitados. Então, se a gente vai comprometer a gente, ou seja, se a gente vai comprometer esses recursos, que seja com algo que é bom para o mundo, que é bom para a gente, que é bom para Deus. Esse é o primeiro passo, o mais básico, e só isso já pode ser um exercício incrível da gente perceber com as coisas que a gente já se compromete ou pretende se comprometer, aonde isso está levando. Será que eu preciso de uma revisão no sentido de, cara, eu adoro aquela galera, mas é uma galera que, tem hábitos que não são legais e que eu tô vendo, que sei lá, é uma galera que toda noite, toda sábado à noite sai pra beber e o pessoal enche a cara e tal, e de repente fala, pô, eu adoro aquela galera. Mas será que eu quero encher a cara todo sábado? Ou será que, já que eu não sou lá muito de beber, será que eu quero sair com uma galera que tá enchendo a cara todo sábado e eu fico lá na mesa mesmo sem saber o que fazer? Gente, não tô falando isso por um juízo moral, mas as pessoas com quem a gente convive e as pessoas com quem a gente mais convive são as que mais influenciam a gente. Eu falei aqui no caso de pessoas, mas também vale para atividades, vale até para hábitos e pensamentos. A gente está investindo, a gente está comprometendo nosso tempo, nossa atenção, nossa energia com o que verdadeiramente importa? Essa é a pergunta-chave, eu diria que até antes mesmo da gente continuar qualquer exercício de Malchut de Yesod. E fazer essa pergunta, passar um dia meditando sobre isso, em si só já é um exercício maravilhoso. Agora, a parte mais prática do exercício é a segunda parte. Para aquelas coisas, ou pelo menos para um aspecto do meu compromisso, que eu chego à conclusão que é saudável,
vem a segunda parte, que é: eu estou fazendo bem, eu estou fazendo equilibradamente, eu estou fazendo com maestria. Lembra que Malchut, Yesod, ela é diferente das outras Sefirot, no sentido que ela não é só uma Sefirá de discernimento, ela é uma Sefirá que nos une ao outro, nos une à experiência. Por isso que é tão importante a gente estar unido a coisas que fazem bem pra gente. E Malchut é justamente a expressão no mundo. Então, portanto, é um dia bem especial que é importante que os nossos exercícios sejam práticos, porque a gente está falando de Malchut. Então, quando a gente está falando de Malchut, de Yesod, é tão importante a gente ver se esses nossos compromissos, onde a gente está investindo nosso tempo, nossos recursos, nossa energia, se eles estão resultando em coisas boas para o mundo, para os outros, para a gente, para Deus. Mas tudo bem, isso eu já falei, já expliquei, isso é a primeira parte. Se você quiser parar por aí o teu exercício, ele já é ótimo. A segunda parte é o seguinte: vamos supor que eu identifique 1, 2, 3, 5 coisas, ou 5 pessoas, ou 5 aspectos, tá? Que eu perceba que eu tenho me comprometido, que eu pretendo me comprometer, e que meu compromisso realmente está sendo interessante. Então, por exemplo, você tem um compromisso com a tua faculdade e você percebe que você está crescendo. Você tem um compromisso com a pessoa que você ama e você percebe que vocês estão realmente podendo criar uma relação muito bonita. Ou você tem uma relação com a casa que você está construindo e você vê que a casa está ficando muito bacana e tal. Pô, maravilha! Esses todos são compromissos maravilhosos. Mas mesmo esses compromissos, no dia de hoje, é legal a gente escolher um. E de novo, às vezes é melhor escolher um do que escolher 3, 5, 10. É legal ter foco, a gente está fazendo pelo exercício. Escolher um daqueles nossos compromissos saudáveis e reconhecer se a gente está fazendo ele bem, equilibradamente, com maestria. Se tocar piano para você é um compromisso importante que te leva a crescer, será que você está fazendo da maneira que você melhor pode fazer agora? Talvez você não consiga fazer da maneira que você gostaria, mas é porque você tem um dia a dia corrido, você tem outras responsabilidades. Mas dentro do que é possível, você está fazendo o melhor possível? Dentro do que é possível, você tem dedicado alguma atenção para sua família? Dentro do que é possível, como é que você tem cuidado das suas finanças? Como é que você tem cuidado até do seu carro? Percebe que isso pode se aplicar a qualquer coisa? Lembrando, primeiro passo, quais são os meus vínculos saudáveis? Segundo passo, escolher um dos meus vínculos saudáveis e ver se eu estou expressando Malchut de Yesod com maestria, ou seja, se eu estou cuidando bem dessa minha relação, seja com o piano, com a comida, seja com os amores, as coisas, as atividades que a gente ama nessa vida, seja com as pessoas que a gente ama nessa vida. Espero que tenha ficado claro. E aí vamos para os nossos exercícios, né? Aproveitando, antes de falar dos exercícios práticos, lembrar, se você chegou até aqui, está curtindo esse vídeo, curta o vídeo, que isso é muito bom pra gente. Se você conhecer alguém que pode se beneficiar, compartilha o vídeo, parece que é o que o YouTube mais valoriza. E a gente deixa sempre um linkzinho aqui, cabalaemportuguês.com. Ele fica na descrição do vídeo também, se você quiser conhecer um pouco mais das nossas atividades, ou se você quiser participar de uma aula ao vivo com a gente. A gente vai fazer em breve um Kabbalat Shabbat também, aberto a quem quiser participar. Daqui a pouco tem Shavuot, enfim, muita coisa boa para acontecer. Então vamos lá. Os exercícios hoje, eles estão baseados nesses 2 estágios que a gente conversou. Primeiro, analisar se meus compromissos estão bacanas, se tem algum compromisso que precisa ser reavaliado. E segundo, naquilo que já está indo bem, se eu quero refinar de alguma maneira. A começar pela nossa relação com Deus. Malchut
de Yesod, a maestria na relação, no compromisso com Deus. Primeira coisa, eu já sinto que eu tenho de maneira consciente um compromisso com Deus, porque se não tiver, talvez seja um ótimo momento, um ótimo dia para começar a criar uma disciplina, talvez, com uma certa regularidade. E essa disciplina pode ser fazer podeduto e conversar com as suas plantas. Essa disciplina pode ser um momento que você pare para falar com Deus, ou pode ser uma reza mais estruturada, como o Shema, como o Bodei Ani. Mas será que eu quero assumir uma disciplina com relação a Deus? É um caminho bem interessante, e se isso vier de uma verdade interna e não apenas de uma ideia, pode ser uma maneira interessante da gente desenvolver a própria fé. Agora, às vezes a pessoa já tem uma disciplina, já está bem, não sei o quê. É um bom momento para dar uma reavaliada, falar assim, tá legal, estou fazendo da melhor maneira possível, quero incrementar de alguma maneira. É uma ótima reflexão para o dia de hoje. Se tiver alguma coisa para trazer em ação, lembrar que trazer para a prática é fundamental. Em relação aos outros, Malchut de Yesod em relação aos outros, eu acredito que já esteja bastante claro, mas primeiro passo, a gente ter uma percepção se os nossos relacionamentos com as pessoas, com as atividades, com os conhecimentos, se eles estão sendo bons, e se tem algo que a gente quer refinar em relação a eles. Se tiver algo que a gente quer refinar, hoje é um bom dia para isso. Finalmente, Malchut de Yesod, a maestria no compromisso, a maestria no relacionamento com a gente mesmo. Gente, é algo razoavelmente sutil, né? A gente perceber como nós tratamos a nós mesmos. Muitas pessoas falam, ai, como eu sou burro, ai, que idiota, ai, que... Cara, sério mesmo? Assim, do tipo, eu entendo que é uma expressão, mas tem coisa aí, né? Tem palavras aí. Vamos jogar junto com a gente. É claro que a gente pode errar e a gente vai querer mudar, vai querer se desenvolver, mas vamos jogar junto com a gente. Uma coisa é a gente errar uma coisa e corrigir, outra coisa é falar, ai, que burro, não sei o quê, e entrar numa culpa e tal. Hoje é um dia excelente para a gente avaliar como a gente lida. Gente, acabou a bateria, mas ainda dá tempo de uma breve dica no final do vídeo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não aprender a amar a nós mesmos e a lidar de maneira madura e compassiva com a gente mesmo, como é que a gente quer ser amoroso com o próximo? Venha conhecer uma de nossas turmas, terças-feiras às 19 horas ou quintas-feiras às 20 horas. Até lá, forte abraço e Shalom!